E aí, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula, online. Nosso conteúdo é os geradores elétricos. Eu espero que vocês estejam estudando aí nessa quarentena, né? O Enem para vocês está se aproximando, é a hora da verdade. Eu tenho certeza que vocês vão sair bem, mas tem que continuar se dedicando aos estudos, né? A gente não pode deixar se abater por conta da quarentena aí. Então vamos lá. Nosso primeiro conteúdo, como eu comentei, de aula online são geradores elétricos. Eles têm uma função específica no circuito elétrico, que é transformar a energia não elétrica em energia elétrica. Quando a gente fala em energia não elétrica, nós estamos falando em energia mecânica, energia eólica, energia química. Então, eles têm essa principal função, transformar esse tipo de energia em energia elétrica. A gente consegue encontrar os geradores facilmente na nossa casa e em vários pontos. Por exemplo, todo mundo tem telefone celular. No celular, a gente tem uma bateria. Essa bateria ela é utilizada para transformar a energia. Uma coisa importante é que os geradores, eles não geram energia elétrica, eles transformam a energia. Apesar do nome, eles são como se fossem espécies de transformadores, tá? Mas tome cuidado, porque transformador não é a mesma coisa que gerador elétrico. Transformador, ele é utilizado para diminuir tensão na rede elétrica. E já o gerador, ele é utilizado para transformar outras formas de energia em energia elétrica. A gente tem como exemplos mais clássicos para os geradores as pilhas, né? As pilhas, elas utilizam-se de energia química e dessa energia química ela é transformada diretamente em energia elétrica através do seu cátion e do seu ânion. Lembre que a pilha ela tem um íon positivo e um íon negativo. Então ela contém substâncias químicas e essa substância ela faz a separação das cargas elétricas. E quando você tem uma diferença de potencial nessa pilha, quando ela é ligada diretamente no dispositivo, por exemplo, como um controle, ele acaba gerando um campo elétrico. E lembre que desse campo elétrico gera corrente elétrica que faz com que o aparelho funcione. Isso a gente viu na última aula que a gente teve aí na escola. Um outro exemplo são aquelas baterias mesmo de carros, né, que a gente já tinha visto, todo mundo já viu uma bateria dessa, que funcionam bem parecido como se fosse uma pilha, tá? Só que bem maior. A gente tem também a utilização dos geradores em usinas hidrelétricas, usinas solares e usinas eólicas, com uma diferençazinha das pilhas, porque elas são utilizadas para converter energia. Por exemplo, na usina hidrelétrica, ela é utilizada quando a água ela desce e gira as turbinas do gerador, ele transforma uma energia mecânica produzida através desse giro das pás do gerador em energia elétrica. Então, o gerador ele é utilizado para isso, tá? Para transformar e converter energia não elétrica em energia elétrica no final do processo. E aqui a gente tem vários exemplos disso. Então, bateria do seu telefone celular também é um gerador, né? Porque ele vai transformar a energia não elétrica em energia elétrica, no caso a energia química, mas ele também a gente vai ver que no próximo capítulo que ele também pode funcionar como receptor, que é o contrário do gerador, que ele vai transformar a energia elétrica em energia não elétrica. Isso a gente vai ver depois, ok? Então, para os geradores elétricos, a gente tem uma grandeza bem importante, que é a força eletromotriz. Eu posso dizer que a força eletromotriz corresponde a todo o potencial elétrico que pode ser produzido por um gerador. Você imagina o seguinte: eu tenho lá uma pilha, tá? E como eu disse, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo nessa pilha. Para que esses dois polos? Para gerar uma diferença de potencial elétrico. Quando você gera uma diferença de potencial elétrico, eu vou gerar obrigatoriamente uma corrente elétrica nesse circuito. Bom, o que acontece aqui? Lembra que eu falei? A gente tem aqui uma energia química. E essa energia química ela vai se transformar em energia elétrica. E isso a gente tem um gerador. O que eu posso dizer? Que essa força eletromotriz, ela vai ser a energia elétrica, vamos dizer assim, transformada nesse processo, tá? Então a gente vai pensar dessa forma. Essa energia que não é elétrica, no caso aqui seria a minha energia química, que ela vai ser transformada diretamente em energia elétrica, eu posso chamar ela de força eletromotriz. E essa energia elétrica produzida, a gente vai como se fosse utilizar como se fosse a nossa tensão, tá, da rede.
Lembre da tensão da rede que a gente falou nas últimas aulas. Então, recapitulando, eu posso dizer que essa força eletromotriz ela vai corresponder à energia não elétrica, tá? Que o gerador ele recebe, tá? Para transformar essa energia em energia elétrica. Então, isso eu posso chamar de força eletromotriz. Ok? A gente tem uma equação importante, né, que vai relacionar essa força eletromotriz, a tensão e a corrente produzida para que esse aparelho ele funcione. Se você pegar um telefone celular, por exemplo, ao transformar essa energia química que está na bateria em energia elétrica, ele vai gerar uma corrente elétrica. É essa corrente elétrica que faz com que o telefone ele funcione. Então, a gente tem a função que é chamada de equação do gerador, tá? Que é essa equação aqui, ó. U é igual a E menos R vezes I. O U, a gente tem a tensão elétrica ou DDP, lembra? Tensão, DDP, voltagem, é tudo a mesma coisa. Que é essa energia elétrica que a gente vai pensar transformada lá naquele gerador. Esse Ezinho aqui, a gente tem a FEM. O que é a FEM? É essa força eletromotriz. A gente vai usar como FEM para ficar mais fácil. O R minúsculo seria a resistência interna desse gerador. Ok? A gente vai chamar de resistência interna. Lembre, para que serve essa resistência interna? A resistência, ela é aquela oposição que os átomos fazem à passagem de corrente elétrica. Por que a gente está falando isso? Porque nenhum aparelho elétrico ele consegue transformar toda a energia que ele recebe em trabalho. Ou seja, nesse caso do gerador, ele jamais vai conseguir transformar toda a energia não elétrica em energia elétrica, uma parte sempre dissipada. Lembre do exemplo que eu dei na sala. Se eu pegar uma TV e deixar ela ligada por muito tempo, ela vai aquecer durante o processo. Qual a função da TV? É gerar imagem e gerar som. Só que ela tem uma dissipação de energia nesse processo, né? E essa dissipação é em forma de calor. E quem faz essa dissipação é a resistência interna do aparelho. No caso do gerador aqui. E o I seria a corrente elétrica. E o I seria essa corrente elétrica, tá? A gente tem as unidades, né? Que as unidades são importantes. Para voltagem, a gente tem o volt, V maiúsculo. A corrente elétrica, nós vamos trabalhar em ampere. E a resistência interna, a gente vai trabalhar em ohm. Lembre que é aquela ferradurazinha que a gente viu. E claro, a FEM. A FEM ela é energia, então a gente trabalha como volt, ok? V maiúsculo. Então é essa função que a gente vai usar muito. U, que é a tensão, é igual a FEM, que é esse E, menos R vezes I. Então, isso nós chamamos de equação do gerador. Vamos passar agora para um exemplo. Como é que eu vou usar essa equação do gerador? A gente vai usar da seguinte maneira. Ó. Uma pilha de lanterna possui uma força eletromotriz. Então, ele já deu a FEM aqui desse gerador. Como é que eu sei que é um gerador? Ele tem uma pilha, né? Se eu transformo energia não elétrica em energia elétrica, eu tenho um gerador obrigatoriamente. Uma força eletromotriz. Então, ele deu a FEM aí. A FEM é igual a 1,5 volts. E resistência interna 0,1 ohm. Então, ele também deu a resistência interna, R minúsculo. Quando a gente está falando em gerador, a resistência a gente vai trabalhar com R minúsculo, porque R maiúsculo está relacionado aos resistores. Calcule a voltagem, tá? Então, ele quer a tensão. Se eu estou falando em voltagem, é a mesma coisa que tensão e que DDP. Calcule a voltagem entre os polos dessa pilha. Quando ela fornece uma corrente, então ele deu a corrente aqui. Ele quer a corrente de quanto? De 2 amperes, tá? Então, vamos lá. É só pegar a equação do gerador. U é igual a FEM menos R vezes I. U a gente tem a tensão, voltagem ou DDP, que a gente vai calcular, que ele está pedindo na questão. A FEM ele deu que foi 1,5, menos da fórmula, R, que é 0,1, vezes a corrente, que é 2. É só a gente resolver agora. 0,1 vezes 2 vai dar 0,2. 1,5 vezes menos 0,2 dá 1,3 volt, lembre da unidade. Então, é uma equação bem simples para a gente resolver, só para a gente ver como é que utiliza aquela equação do gerador, ok? Então, vamos para a próxima agora. Uma coisa muito importante, quando a gente vai falar sobre o gerador, é o gráfico, tá? Você vai ver que a gente viu lá no capítulo anterior, quando a gente falava sobre resistor,
que a gente tinha um gráfico de uma curva característica de um resistor. Aqui a gente também tem curva característica para o gerador. E da mesma forma que a gente tinha lá, a gente tinha que saber mais ou menos quais são as posições relacionadas aos pontos na curva característica de cada circuito elétrico que a gente vai ter. No caso dos geradores, a gente tem duas grandezas bem importantes quando são relacionados ao gráfico. Primeiro, um plano cartesiano com eixo Y igual a eixo X, certo? A gente vai ter aqui no eixo Y a FEM, que ela vai estar relacionada aqui, a gente vai ter a FEM. E aqui embaixo eu vou ter uma corrente do curto-circuito, tá? O que seria essa corrente do curto-circuito? Lembra lá que eu falei a vocês que ele não consegue transformar toda a energia não elétrica que está entrando dentro do circuito em energia elétrica. Porque se ele fizesse isso, eu teria um problema com o princípio da conservação da energia. Lembre que aquele princípio da conservação da energia diz que a energia ela não é destruída nem transformada. Ela apenas... a energia não vem do nada, ela é apenas transformada, na verdade, de uma forma em outra. Mas nessa transformação não tem como você ter 100% de aproveitamento, vamos dizer assim, nessa transformação de energia. É impossível. A gente vai, de acordo, a gente viu ano passado, quando a gente falou sobre máquinas térmicas, que a gente tem a segunda lei da termodinâmica, que fala justamente disso, que é impossível uma máquina térmica transformar toda a energia que ela recebe em trabalho. A mesma coisa acontece com as máquinas elétricas, então é impossível esse processo. Se ele realmente conseguisse fazer essa transformação, eu teria um curto-circuito no circuito, naquele gerador. Então essa corrente do curto-circuito está relacionada justamente a isso. A corrente que seria produzida se ele realmente conseguisse transformar toda a energia que ele recebe não elétrica em energia elétrica. Então aí eu teria essa corrente do curto, tá? Então veja, como eu falei a vocês, é uma reta aqui, ó, na diagonal, decrescente, ela é dessa forma mesmo, ela é decrescente, ok? E, como eu falei, são dois pontos importantes que você tem que observar, né? No eixo Y, ao tocar aqui no eixo Y, obrigatoriamente tem que estar tocando, eu tenho uma FEM. No eixo X, obrigatoriamente eu preciso estar tocando, eu tenho a corrente do curto-circuito. Então, eu só tenho esses dois pontos, mas eles precisam obrigatoriamente estar tocando nos eixos para que eu tenha FEM e para que eu tenha a corrente do curto-circuito. Além da equação do gerador que a gente viu, eu obrigatoriamente tenho uma função que utiliza a corrente do curto, que é a seguinte: ICC, que é a corrente do curto-circuito, é igual a FEM sobre a resistência interna. Então, aqui ICC, lembre, corrente do curto-circuito. Aqui nós temos a FEM e nós temos aqui a resistência interna. Tá? Aqui eu vou ter a resistência interna da associação. Lembre que a gente tem também as unidades associadas, né? Lembre, para a FEM a gente vai ter o volt, ok? A corrente do curto sempre em ampere. E a resistência interna a gente vai trabalhar com ohm. Então, eu vou trabalhar com ohm. Então, essas duas funções é as que a gente vai utilizar quando a gente está falando sobre geradores, ok? Então, a gente vai utilizar essas duas funções, a corrente do curto-circuito e